Olá, boa tarde. O tema falado de hoje no jornal Arquitortura é sobre a arquitetura e identidade nacional, matéria dada pela professora Valéria. Começarei falando sobre Lúcio Costa, que foi pioneiro e criador de um modelo historiográfico da história da arquitetura brasileira. O legado dos intelectuais da década de 30 concentrava-se nas construções de uma identidade nacional e da arquitetura moderna. A construção da historiografia do Brasil tem como compreensão um Estado nacional recente, pois o grande movimento da migração colocou em risco o território e assim obtiveram muitos esforços para contar uma história que tivesse sentido tanto para o Estado como para a identidade nacional. Sendo assim, a história foi contada por elite branca, masculina e aristocrática. No contexto da década de 1930, Getúlio Vargas e Júlio Prestes disputaram-se eleitoralmente, propondo mudanças econômicas e políticas, levando a um declínio da política café com leite. Getúlio Vargas foi presidente durante 15 anos. Seu governo era centralizador, dando incentivos às atividades humanas, deslocando a agricultura exportadoras para as atividades industriais. Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire se propuseram a entender o Brasil contemporâneo por meio de tradições ibéricas. Sérgio Buarque de Holanda era paulista e modernista e cresceu em ambiente urbano, filho de funcionário público, escritor, jornalista e critica a cultura do personalismo. Ele crê que o personalismo era o mal da sociedade brasileira porque era um mal cultural. Já Gilberto Freire era pernambucano, cresceu em ambiente rural, membro da família aristocrática nordestina. Ele foi sociólogo, escritor e historiador, e inova suas fontes documentais, trazendo a arquitetura como fonte de compreensão da sociedade brasileira. Ele não afirma preconceitos raciais, mas fica preso às questões biológicas e ao conceito de raça, atribuindo a alimentação do período colonial sendo insuficiente de qualidade e quantidade, e com isso gerava uma deficiência na raça brasileira. Entre eles, tinha Euclides da Cunha, que tinha um pensamento sobre o Brasil atribuído à miscigenação e debilidade da raça brasileira, sendo um mal irreversível, sem esperanças para melhorias. A matriz da historiografia da arquitetura do Brasil foi o pensamento social europeu de Sérgio Buarque e o americano Gilberto Freire. A primeira geração moderna sofre influência deles e seus próprios legados da década de 1930 passaram pela arquitetura moderna. As igrejas e escolas na elite aristocráticas representam arquitetonicamente eclética e consideravam os brancos e europeus. Daremos continuidade com a Angélica, falando sobre a produção do espaço anterior do período colonial e sua lógica espacial e habitação. É com você, Angélica. Boa noite, Larissa. Estou aqui hoje para falar sobre a produção do espaço anterior ao período colonial. No século XVI, o território brasileiro era habitado por 4 grandes grupos indígenas: Tupi, Gê, Aruaque e Caíba. Sobre o processo de colonização que alterou a ordem territorial, devemos lembrar que os portugueses, ao chegarem em território brasileiro, estabeleceram relações comerciais com os grupos tupis. Os franceses, por sua vez, se aproximaram dos grupos indígenas rivais aos tupis. Após os confrontos, dá-se início às tentativas de escravização dos nativos. Se nos aprofundarmos um pouco mais ao que diz respeito aos nativos, devemos dar atenção ao seu modo de organizar o espaço em aldeias. Tal organização muda de um povo para outro. Esta ainda pode ter formato circular ou de ferradura. As aldeias ainda podem ser divididas em 2 grupos: aldeia-casa, que são as habitações comunárias, e aldeias ou tavas, seriam as associações gregárias. Sobre as aldeias-casa, devemos observar que o local de implantação era sempre um rio, situado junto a uma corredeira, e que o espaço era dividido em rio acima, local em que os homens ficavam, rio abaixo, local em que as mulheres ficavam, e o lugar intermediário, onde poderiam ter as relações sexuais. As aldeias eram construídas por trabalho comunal e geralmente levavam 3 meses e utilizavam-se de madeiras, folhas de palmeira. Enquanto isso, as aldeias ou tavas eram formadas por várias construções, podendo ser de conjuntos de 4 a 10 ocas. As ocas eram habitações menores, como essa representada atrás de mim. As aldeias
privilegiavam uma praça central, em que ocorriam atividades cotidianas, festas, cerimônias e rituais sagrados. Isso foi uma vaca. Corta. Processo de formação. O processo de formação nós dividimos em 4 partes. A primeira parte é em que uma pequena clareira é aberta e todas as árvores de plantio. Processo de formação. O processo de formação dividimos em 4 etapas. O primeiro é em que uma pequena clareira é aberta e todas as árvores de grande porte são cortadas. O segundo é em que o lado externo, onde fica a área destinada ao plantio. Depois de alguns anos, o solo se desgasta e um novo círculo externo é preparado. Enquanto isso, a vegetação natural começa a cobrir o primeiro anel, dificultando a chegada aos mais externos. 12 anos depois, as hortas estão muito mais distantes do anel original, o interno está mais denso. A aldeia, então, é abandonada. A denominação das habitações são divididas em 2 também. Maloca, sendo a habitação coletiva, e oca é a habitação familiar inspirada no ninho de beija-flor. Como exemplo, novamente, essa que está atrás de mim. Os materiais construtivos de ambas as habitações eram madeira, folhas e fibras. É com você, Larissa. Muito interessante, né? Agora vamos falar com a Mônica falando sobre missões jesuítas. Obrigada, Larissa. Hoje o nosso tema são as missões jesuítas. Vamos começar falando sobre o senador e o ladrilhador, que segundo Max Weber significa a fundação de cidades como elemento de dominação. Devido a essas fundações, houve a necessidade da criação de uma organização nas colônias, e criou-se então as ordenações, que ficaram historicamente conhecidas como Lei das Índias. Nesse processo de colonização, associado ao trabalho de evangelização, se destacam os jesuítas, fundado por Loyola em 1540. Se desenvolveram uma ação missionária, estruturando um sistema reducional, no qual eles promoveram a construção de igrejas e povoados. Agora vamos falar sobre o espaço missioneiro, o qual se constituiu pela experiência dos jesuítas com o conhecimento da natureza e dos costumes do modo de ser guarani. O mais importante espaço é o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, mais conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, que é um projeto arquitetônico maneirista com religiosidade barroca e erudição renascentista, destruída em 1768, no mesmo ano em que os jesuítas são expulsos do Brasil. Segundo a infraestrutura urbana, a igreja é um dos elementos mais importantes nas reduções, onde o destaque arquitetônico nas ondulações côncavas da fachada principal valoriza sua função social, levando os materiais a serem mais duráveis, com plantas em 3 naves e abóbadas de madeira, enfatizando o caráter monumental da obra. Segundo a tradição da época, a igreja de São Miguel possuía uma rica, colorida ornamentação integrada por entalhes e pinturas e esculturas, com motivos sacros. Porém, os maus tratos causaram, em 1886, a ruína dos telhados, o desabamento do pórtico e o abandono gerou o crescimento de grandes árvores no interior da nave. Podemos concluir assim que as reformas pombalinas aconteceram durante o reinado de Dom José I, com seus ideais iluministas e com o esforço modernizador da metrópole, diminuindo a influência inglesa no país e aumentando a exploração no Brasil, com a criação do comércio, dos impostos sobre o ouro e com a exploração dos jesuítas. É com você, Larissa. E agora falaremos da arquitetura e as cidades do século XVI e XVII com Boa tarde! O Brasil é uma experiência colonial diferente. Até então, os portugueses colonizaram os povos com certo grau de desenvolvimento econômico e cultural. O objetivo principal era o fornecimento de matéria-prima e a constituição de um mercado consumidor. A esperança da metrópole era encontrar campos de exploração de metais preciosos que viessem compensar os esforços dos colonizadores. As capitanias hereditárias tiveram como resultado o que a coroa fica livre do maior ônus da colonização do novo território, que era a criação de vilas. Duarte Coelho Pereira foi donatário de Pernambuco e fundou o primeiro engenho de sua capitania. A evolução urbana do Brasil teve como um grande marco a Casa Grande de Engenho, com a maneira de morar do imperialismo português e sua atividade agrária e sedentária nos trópicos.
O engenho representa uma verdadeira povoação e obriga a utilização de muitos trabalhadores, demandas de terras e canaviais, de matos, de pastos e de mantimentos. A grande tinha grossas paredes de taipa, pedra ou cal, coberta de palhas ou telhas de barro, alpendres e frentes dos lados telhados caídos para proteger contra o sol forte de chuvas. Deve-se lembrar que, inicialmente, as casas eram construções fortificadas devido às suas ameaças de ataques da era ocasional. Essas colônias tinham a capela como necessidade religiosa e governamental, e a senzala onde ficavam os escravos. Da casa de moenda. Moenda é uma máquina feita de madeira que possuía prensas que, ao serem movimentadas por um mecanismo de engrenagem movida à força humana. Tinha também a casa das caldeiras, onde tachos grandes e caldos eram fervidos nos tachos menores e deixados para esfriar antes de prosseguir para a próxima etapa. E também a casa de purgar, que é desenvolvido do açúcar. O século XVII teve como a crise o açúcar, levando à centralização econômica e administrativa, implantada pela coroa. Vou citar as cidades, edificações e suas diretrizes normativas, como as ordenações filipinas, construções primeiras de arcebispo da Bahia, tratados renascentistas, vias de engenhos navais e mecanismos de Portugal. É com você. E, finalmente, a Júlia falará sobre as formas de morar e suas técnicas construtivas e arquitetura rural e urbana. Boa tarde, Larissa. Agora eu vou falar sobre uma técnica construtiva que foi a mais empregada nas construções coloniais no Brasil, que foi a taipa de pilão. O que é taipa de pilão? Como funciona? A taipa de pilão consiste em comprimir a terra em formas de madeira, onde o barro é compacto horizontalmente disposto em camadas de aproximadamente 15 centímetros de altura, até atingir a densidade ideal, criando-se assim uma estrutura resistente e durável, além da sua facilidade de execução. As únicas desvantagens da taipa de pilão é suportar cargas elevadas de cobertura e ela é pouco resistente à água. Agora eu vou citar 3 exemplos de construções de taipa de pilão. O primeiro exemplo é o sítio Bandeirista, que foi construído no século XVII. O seu piso original é terra batida e seu primeiro proprietário foi o juiz de órfãos Roque Soares de Medela e sua esposa Luzia Lemes. O segundo exemplo é o sítio Mandu. Além da taipa de pilão, também foi utilizada a taipa de mão, que foi construído no século XVIII e o piso original também foi terra batida. O terceiro exemplo foi o sítio Santo Antônio, que é um exemplo de construção feita de taipa de pilão sobre embasamento de pedra, construída em 1681 e seu primeiro proprietário foi Fernão Paes de Barros. Agora eu vou falar sobre a arquitetura urbana na era colonial, que era dividido em casa-térrea e casa-sobrado. A casa-térrea são lotes de 5 a 8 metros de frentes, com profundidades variáveis. As portas de acesso eram sempre voltadas para as ruas e organizavam a própria cidade como ruas-corredores. A característica formal era determinada pelo material construtivo. Na casa-térrea, o chão era de terra batido e a casa mais simples era chamada de casa de portas e janelas, com apenas um vão de ventilação e iluminação. A casa sobrado é um dos tipos de residência mais persistentes de nossas histórias da habitação individual. A produção e o uso da casa baseava-se no trabalho escravo. A maior parte das casas de sobrado possui uma loja, armazém ou depósito no piso térreo, para manter suas privacidades, pois assim ninguém conseguia ver sua casa do lado de fora. E o piso, diferentemente da casa térrea, é piso assoalhado. Obrigado, volto com você, Larissa. Tchau, tchau. Obrigada a você pela atenção e tenha uma boa sorte na prova.